Pronto, estamos quase ao vivo lá no Facebook, já deve estar quase pronto. Então, assim que tiver ok, sejam bem-vindos todos, a todos vocês, Eveline, Samuel e todos os que estão presentes. Logo, logo a gente está começando, já estamos ao vivo. Vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar o link do Facebook com todos vocês. Se vocês quiserem compartilhar nas suas redes, para quem não conseguiu se inscrever, quem teve algum problema e tal, vocês podem entrar aí nesse link e compartilhar caso quiserem. Então, eu queria logo agradecer, viu, Rubens, pela gentileza em aceitar nosso convite e também a indicação que foi do Alexander Birbrair. Não que você precisasse de indicação, porque a gente já estava aguardando uma oportunidade, né, de estar com você, e a gente agradece seu carinho com a rede, não só por aceitar, mas também por todas as dicas, sugestões que você já vem contribuindo, está contribuindo com a gente também, assim. Agradeço muito a sua colaboração, a rede gosta disso e precisa disso. Então, para quem não conhece, né, eu vou apresentar o Rubens. Você quer se apresentar? Posso te apresentar? Pode me apresentar, fica à vontade. Então, o Rubens é um biólogo com graduação e mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em farmacologia pela UFMG, e ele realizou um estágio pós-doutoral em biologia molecular e celular na Universidade Laval, em Quebec, no Canadá. Ele é pesquisador em saúde pública no Instituto René Rachot, Rachot? Fiocruz, Minas. Rachou. Rachot. Onde ele desenvolve pesquisas voltadas à busca por alternativas quimioterápicas contra as leishmanioses e o câncer. Como ele falou, ele tem muitos assuntos, né, para falar. Hoje ele escolheu focar em um tema, como ele vai contar um pouquinho melhor para vocês. A gente dividiu essa conversa em duas etapas de 15 minutos, então ele vai apresentar 15 minutos, vocês já podem fazendo as perguntas aqui no Facebook também, e a gente vai dar um intervalo para a gente responder essas perguntas e depois uma outra etapa de 15 minutos com final de interação, tá? Então, Rubens, a casa é sua, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Quando eu aparecer de novo, a gente está quase nos 15 minutos. Eu vou deixar você bem à vontade, a casa é sua, tá? Beleza, valeu, Ju. Para mim é um prazer, eu agradeço a indicação do Alexander. Como eu falei nas outras oportunidades, é uma honra poder fazer parte da rede de pesquisadores. Essa é uma oportunidade única para mim, de poder compartilhar um pouco do que a gente faz. Então, eu acho que o principal benefício da rede de pesquisadores é reduzir essa distância entre a academia e as pessoas que mais precisam do conhecimento que é aqui gerado, né? Então, como você falou, eu estou no Instituto René Rachou, que é a unidade da Fiocruz em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, a Fiocruz ela é espalhada pelo Brasil e eu sou pesquisador em saúde pública aqui nessa instituição. Eu vim em 2007, então vocês percebem, obviamente, que o sotaque não é daqui, eu sou paraibano, então fiz graduação e mestrado na UFPB e vim fazer o doutorado aqui há 11 anos. E desde 2001 eu trabalho com leishmanioses, principalmente em quimioterapia. Então eu tenho adentrado em desenvolvimento de cepas atenuadas para geração ou para o desenvolvimento de vacinas, é isso que a gente vai falar um pouco hoje, e mais recentemente trabalhado com diagnóstico molecular. Então, para quem não tinha entrado na sala, antes de compartilhar a tela, eu vou dividir a apresentação hoje em partes distintas, né? Como a Juliana falou, 15 minutos e depois vocês entram com as perguntas. Então, a parte inicial vai ser sobre doenças negligenciadas, que é o tema principal dessa nossa conversa de hoje. Depois, a gente vai fazer uma atualização sobre as leishmanioses no Brasil. E aí, a terceira parte é sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui em Belo Horizonte, aqui na Fiocruz. Então, eu estou compartilhando a partir de agora. Confirma se todo mundo consegue enxergar. E agora, beleza. A Juliana falou que sim. Eu deixei um QR Code aqui na primeira capa. Então, quem quiser ter acesso à apresentação aí perto do... Bem, eu tenho alguma coisa piscando aqui, é sobre o chat, mas aí depois eu vejo o que é. Então,
porque a minha tela agora mudou. Então, para quem quiser ter acesso a essa apresentação, esse é o QR Code. A apresentação contém ilustrações que são minhas e outras que não são, então todas elas têm a fonte no rodapé de cada um dos slides. E se eu falar alguma coisa que não corresponda aos interesses de quem criou essas ilustrações, eu me responsabilizo, né, por usá-las nessa apresentação. Então, sintam-se à vontade para baixá-las aí. É um link para o meu Google Drive, onde vocês têm o PDF desses slides. Então, basicamente, as doenças negligenciadas, elas são doenças assim ditas porque elas atingem principalmente populações de baixa renda. Então, populações que são negligenciadas economicamente, normalmente populações pobres, onde não se tem saneamento, as condições de higiene básicas não são respeitadas, muitas vezes sem acesso à água. Então, esse é o primeiro conceito de negligenciado. Elas podem ser causadas por protozoários, aqui no caso, como exemplo, as leishmaniose, a doença de Chagas e a doença do sono. Essas três são causadas por Trypanosoma Tides, então são protozoários que têm um certo grau de parentesco evolutivo, a gente vai mencionar sobre isso durante a apresentação. Podem ser doenças causadas por vírus, como a dengue, a chikungunya, a raiva, helmintoses, como a filariose, a esquistossomose, ou doenças causadas por bactéria, como a hanseníase ou o tracoma. Eu fiz uma seleção de algumas dessas doenças. A Organização Mundial da Saúde preconiza que são 20 essas doenças. Muitos acham que a malária e a tuberculose são negligenciadas, mas elas saíram dessa lista há alguns anos, porque existe um direcionamento de recursos voltado ao desenvolvimento de fármacos e à atenção a essas doenças, diferente dessas que a gente está vendo aqui agora. Um outro exemplo que não é doença negligenciada é a Zika. Então, a gente tem aqui dengue e chikungunya, só que a Zika teve o respaldo suficiente para não ser considerada uma doença negligenciada. Com relação à distribuição mundial, nesse mapa a gente vê aqui os países que são afetados por doenças negligenciadas. Então, a gente vê aqui que o Brasil é afetado por pelo menos 5 doenças negligenciadas. Vocês estão vendo aqui que o termo é NTD, de Neglected Tropical Disease. Elas estão presentes em 149 países, cerca de 1,6 bilhão de pessoas no mundo são afetadas. E por que eu chamei aqui de doenças negligenciadas e chamei a atenção para doenças tropicais negligenciadas? Nesse mapa, a gente vê a distribuição aqui das zonas de temperatura do globo. Então, essa é a região vermelha equatorial, que é a zona tropical, e a região subtropical a gente vê em amarelo. E, claramente, a gente vê que as doenças negligenciadas elas estão presentes não apenas nessa região tropical, como também no subtropical do globo. Então, é por isso que eu atualizei esse conceito para doenças negligenciadas, não só do ponto de vista da população, como do ponto de vista da atenção básica e desenvolvimento de soluções para o controle dessas doenças. No Brasil, esse é um trabalho de 2009 do Ângelo Lindoso. A gente tem aqui a distribuição das doenças negligenciadas. Quanto mais azul, menos doença. Então, a gente sai aqui de 9 até 4 doenças tropicais negligenciadas. E ao lado, a gente tem um mapa do Brasil com índice de desenvolvimento humano. Então, coincidentemente, quanto menos índice de desenvolvimento humano, maior é a incidência dessas doenças na distribuição. Então, elas muitas vezes são tratadas como negligenciadas, mas isso não quer dizer que não exista a atenção governamental do ponto de vista de pesquisa. Então, o Brasil é um país que publica muito em doenças negligenciadas, né? Então, eu posso falar aqui um pouco sobre as leishmanioses e as trypanosomiases. Se a gente for ver esse gráfico, isso aqui é um gráfico de 2011, o investimento que os Estados Unidos fizeram para pesquisa e desenvolvimento para essas doenças. Então, se a gente pegar aqui esse gráfico, leishmaniose, aqui a trypanosomiase africana, a doença de Chagas, que é a trypanosomiase americana, e aqui múltiplas doenças causadas também por quinetoplastida, que são parentes. Se a gente somar esses valores aqui, a gente tem aproximadamente 130 milhões de dólares destinados em um ano a pesquisa e desenvolvimento nessas áreas.
É claro que, comparado com obesidade, com câncer, doenças frequentes no primeiro mundo, esses valores eles são inferiores. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma atenção do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Só que esse conhecimento, muitas vezes, ele não é traduzido, porque no meio do caminho a gente tem alguns interesses, como o interesse da indústria farmacêutica. Então, elas também são ditas negligenciadas porque não há um investimento aceitável, então, por isso que eu usei esse termo aqui, inaceitável, no desenvolvimento de medicamentos ou de políticas públicas para o controle dessas doenças. Então, aqui a gente tem um outro dado, que em 2011, só 4% de 850 drogas aprovadas ou fármacos aprovados entre 2000 e 2011 foram destinados a doença negligenciada, sendo que mais do que o dobro dessas doenças são doenças negligenciadas. O dobro, se a gente pensar no total, né? 11% da carga mundial nesse intervalo é de doença tropical negligenciada e apenas 4% do desenvolvimento de fármacos para essas patologias. Então, no mundo existem algumas alternativas na busca por contornar esses problemas de investimento quanto à atenção ou ao investimento em medicamentos para tratar essas doenças. Então, aqui, a título de exemplo, a gente tem um gráfico, um esquema do iniciativa chamada DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, uma iniciativa de fármacos para doenças negligenciadas. Então, eles consideram ainda que malária, tuberculose, também hepatite C, mesmo não estando naquela lista da Organização Mundial da Saúde, e trazem um conceito interessante aqui, que é o do reposicionamento. Então, reposicionamento é usar um fármaco já disponível na prateleira da farmácia para tratar alguma enfermidade e já direcioná-lo para um outro fim. Isso facilita o processo de descoberta ou desenvolvimento de novos fármacos. Então, aqui no caso, a gente tem várias etapas até o desenvolvimento clínico e o reposicionamento ele adianta esse processo. Então, o DNDi é uma iniciativa que agrega indústria farmacêutica, agrega academia, agrega agências filantrópicas no mundo inteiro, incluindo aqui a Fundação Bill e Melinda Gates, na expectativa de contornar esse termo negligenciado, e essa atuação conjunta facilita bem a chegada do medicamento à população. Então, eles têm alguns casos de sucesso para leishmaniose e reposicionamento, acho que o fexidazol para a tripanossomíase africana, que tem uma resposta interessante para a leishmaniose. Esse é um dos casos de sucesso deles. Então, falando das leishmanioses, uma das doenças tropicais negligenciadas, ou doenças negligenciadas, nós temos aqui a distribuição dessa doença. Então, a leishmaniose ela é subdividida em dois tipos, a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. Essa é a distribuição dos casos de leishmaniose cutânea. Então, quanto mais marrom aqui, maior a densidade, maior o número de casos. E aqui da leishmaniose visceral. Ela pode afetar também cães. Então, aqui a gente tem a leishmaniose canina. A leishmaniose visceral acomete, como o nome já diz, vísceras. Então, fígado, baço são órgãos acometidos. Isso aqui é um caso de hepatosplenomegalia numa criança. É importante salientar que essa é uma doença fatal, se não tratada, na maioria dos casos. Essa é uma criança com um tipo de leishmaniose dermotrópica, né, ou cutânea, e aqui um tipo mucocutâneo. E esse vetor que está aqui não é mosquito, apesar de várias pessoas tratarem como mosquito, ele é um flebótomo. Ele está muito mais próximo de uma mosca do que de um mosquito. O tamanho dele é metade, mais ou menos, do tamanho de um mosquito, e esse é o transmissor. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de espécie leishmania, Leishmania infantum e Leishmania brasiliensis, que causam, respectivamente, a leishmaniose visceral, no caso da infanta, e a leishmaniose cutânea, no caso da brasiliensis. É importante a gente salientar que espécies que são dermotrópicas, elas normalmente causam a leishmaniose no tegumento, né? A forma cutânea da doença. E a visceral é causada por espécies viscerotrópicas. Só que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, no mundo afora, e são dados recentes, de espécies que causariam originalmente
uma doença causando, por exemplo, uma espécie dermotrópica pode causar a viscerotrópica e vice-versa. Esse é um problema que a gente tem enfrentado porque o desfecho clínico ou o próprio tratamento depende dessa identificação. Então, até hoje o diagnóstico ele é feito com base em marcadores que te dizem só qual que é o gênero. Então, só falam que é leishmania, mas a gente não sabe qual que é a espécie, se é uma infecção múltipla. Então, quem causa a leishmaniose são as leishmanias, né? São parasitos do gênero Leishmania, são kinetoplastídeos, primos do Trypanosoma, primos, por assim dizer. Então, aqui a gente vê a forma promastigota, que é essa forma flagelada, ela tem um núcleo. Aqui é o kDNA, que é a parte de DNA que fica na mitocôndria, que é o que fornece energia para o parasito. A direção que ele se locomove aqui nesse sentido aqui, no sentido do flagelo. Então, o flagelo está na região anterior do parasito. E aqui são as formas amastigotas. E aqui dá para ver melhor. Aqui também tem o núcleo, o kDNA, ou kinetoplasto, ou cinetoplasto, como preferirem, que infectam fagócitos. Então, aqui a gente tem um macrófago infectado com essas formas. A forma flagelada ela está presente no inseto vetor e a forma aflagelada ou intracelular está presente no hospedeiro vertebrado, então no homem ou nos cães. Uma coisa interessante sobre esses parasitos é que eles são muito antigos. Então aqui a gente tem o caso de uma espécie chamada de Paleoleishmania proterus, que ela foi encontrada em um flebotomínio que estava num âmbar, e esses parasitos foram encontrados no intestino desse flebotomínio. Então, esse âmbar data do Cretáceo, ou seja, entre 65 e 140 milhões de anos atrás. Aqui está a foto da promastigota. Aqui eles conseguem, então falando que era, mas o kDNA e o núcleo de uma forma amastigota. Aqui, mais uma vez, o núcleo e o kDNA. Ou seja, significa que esses parasitos, eles estão por aqui já tem muitos anos. E aí, muitas vezes, a gente se depara com questões como, por que ninguém nunca conseguiu desenvolver uma vacina? Talvez porque eles já estejam tão adaptados, né, como que se diz, a sobreviver nesses ambientes inóspitos, que isso fez com que eles se desenvolvessem ou evoluíssem no sentido de se adaptarem ao nosso sistema imunológico, por exemplo. Então, conseguirem, esqueci o termo, agora me fugiu, mas enfim, fazer um bypass, então enganar o sistema imune, e dessa forma a gente não conseguiria desenvolver uma vacina, e talvez seja por isso que é tão difícil ter essa vacina. Falando mais sobre os flebotomínios, eu coloquei esse slide aqui inspirado numa dúvida que a Ju teve. Então aqui a gente tem duas imagens dos flebotomínios. Para quem não conhece, lembra daquele mosquitinho também, por assim dizer, tá? Porque não são mosquitos. Mas quando o banheiro está sujo, aquele mosquitinho preto que fica voando em saltos, então eles também são primos dos flebótomos. Então, a partir de hoje, vocês não vão mais chamar de mosquitos transmissores, apesar de lerem e verem nos jornais. Então, mosquitos são diferentes de flebótomos. Uma característica bem peculiar é que eles mantêm essa asa aqui, eles são peludinhos, e essa asa ela fica dessa forma aqui para cima. Aqui eu tenho uma... Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera aqui, mas talvez sim, mas eu trouxe quero agradecer ao Gabriel Tonelli, que trouxe essa mini colônia. Eu vou te dar uma sugestão. Faz assim, ó. Se você parar de compartilhar a tela, a gente vai conseguir ver você um pouco maior, e aí a gente vai conseguir ver seu vidrinho um pouco maior. Beleza. Isso, vamos lá. Eu acho que agora vai. Bota aí. Eu vou mostrar de duas formas, tá? Vou mostrar eles aqui vivos e voando, ver se dá para ver aí. Nossa, eles são bem pequenininhos, mas dá para ver. Não está focado, mas dá para ver. Bem pequeno, né? Tá vendo a asa para cima aí, ó? Desse tamanho? Calma aí que não está muito focado, mas deu para ver. Super deu. E esse aí tá mais longe. Esse tá tudo morto? Tá pior? Esses aqui estão mortos. Eu queria ver qual que era o melhor. Esse tá melhor. Eu acho que o vivo tá melhor. Ai, que legal. Isso às vezes fica não é a mesma que fica nas frutinhas, né? Ela é um pouco diferente. Não, é diferente. Mas é que fica na cachoeira. Mas você pensar... Sim. Na cachoeira, sim. Sim. Se você levantou um ponto importante. Você perguntou, elas ficam
nas frutas. Não, mas esses animais, eles podem sim se alimentar. Pronto, posso voltar a compartilhar? Pode, Já deu uns pode. 15 minutos. Sim, mas pode voltar a compartilhar. Temos algumas perguntas, mas tudo bem, acho Beleza. que a gente pode continuar. Uhum. Então, esses insetos, eles se alimentam de matéria orgânica, então o lixo atrai esses insetos. E é por isso que é importante ter um saneamento para evitar que a população seja exposta aos flebotomínios. Só as fêmeas são hematófagas, né, mas elas, por conta do desenvolvimento dos ovos, mas os machos se alimentam, eles são fitófagos ou se alimentam de matéria orgânica que pode ser encontrada no lixo, como açúcar, enfim, bagaço de cana. É importante lembrar. Sobre o ciclo de vida se inicia quando esses flebótomos infectados, eles picam o homem, eles têm uma forma peculiar também de se alimentar, diferente do mosquito que faz o probe, né, que ele enfia lá uma cânulazinha e consegue chegar no sangue. Eles se alimentam de uma outra forma, porque o aparato bucal deles é pequeno, é reduzido, é duro. Então, eles fazem como se fosse uma micropocinha de sangue ali para poder se alimentar. E dessa forma, eles injetam, ou eles regurgitam formas promastigotas. Essas formas promastigotas, elas acessam nessa pocinha fagócitos, que podem ser várias células, pode ser macrófago, neutrófilo, célula dendrítica. Essas células infectadas, a leishmania se transforma na mastigota, né, sem flagelo, ou com flagelo curto. Elas podem reinfectar outros fagócitos, ou elas podem serem novamente engolfadas no novo reparto sanguíneo pelo flebotomínio e, dessa forma, se diferenciarem mais uma vez nas formas promastigotas, fechando aí o ciclo de vida desses parasitos. Beleza. Então, aqui a gente fecha com relação à leishmaniose. A gente vai só falar depois sobre os casos de leishmaniose no Brasil. Pode ser? Por Então, vamos favor. lá. Antes, posso só... Você vai fazer a pergunta que a Jéssica... Eu não sei, Jéssica, de onde você é, depois você conta pra gente. A Jéssica está perguntando sobre leishmaniose em caninos. Se você, por acaso, sabe algo sobre tratamento. Aí a Karina está dizendo que eu acho que torna o cão TTO. Eu não sei o que é TTO, viu, Karina? Vê se eu falei certo. TTO torna o cão um hospedeiro assintomático. O tratamento. Tá. A pessoa tá assim, né? Focada no negócio. Então, o tratamento torna o cão um hospedeiro assintomático. Baixa a carga de leishmania muito, mas não chega a deixar de existir. Mas que tipo de tratamento que é, assim? Como é que funciona? Essa é uma ótima pergunta. No Brasil, até pouco tempo atrás, nós não preconizávamos o tratamento e a principal deliberação é a eutanásia dos cães, embora seja um método super polêmico. Eu posso te dar a minha opinião pessoal com relação a isso. Qual que é o problema de se tratar cão? Nós temos um arsenal terapêutico muito restrito. A gente vai falar disso já já. E aí, se você expõe ou submete o cão a um tratamento que é usado também para humanos, você pode selecionar cepas resistentes ao tratamento. E aí você dissemina a resistência a um fármaco que já é restrito. Então, a gente tem 3 principais que são usados no mundo, e basicamente no Brasil a gente tem um, só que recentemente há uma portaria do MAPA liberando a miltefosina, o nome do fármaco é miltefosina, o nome de fantasia é milteforam, para tratamento da leishmaniose em cães. No entanto, isso também é controverso porque a gente ainda não tem a miltefosina no Brasil para o tratamento da leishmaniose humana, nenhuma das formas. Nós ainda não temos evidências que suportem que a miltefosina seria eficaz para todas as formas da leishmaniose. Então, a gente tem trabalhos mostrando que funciona e trabalhos mostrando que não funciona. Na Índia, ela é usada desde 2001 e já em 2011, alguns casos de resistência foram relatados. É muito fácil selecionar resistência à miltefosina in vitro, e isso nos denota que não é um fármaco ideal para ser usado como monoterapia, único. O ideal seria que ele fosse combinado. Uma outra coisa, não é barato tratar cão com miltefosina. O tratamento é cerca de R$3.000. E um outro fármaco que se usa é o alopurinol. O alopurinol, ele sim, realmente. Quem perguntou como que ela chama? Verônica?
É Jéssica Verônica, ela falou que é de Montes Claros e no norte de Minas. É endêmico. Tem muito, exatamente. O alopurinol também é usado há bastante tempo. Ele realmente, o cão, ele tem uma melhora clínica. No entanto, o alopurinol, ele não é leishmanicida. Ele pode ser até considerado leishmanistático. Então, ele segura por um tempo, o cão melhora, mas ele não é realmente tratado do ponto de vista parasitológico. Aí vem, novamente, continuando a resposta da pergunta, mas há então uma cura parasitológica? O que seria uma cura parasitológica? Você toma um medicamento e todos os parasitas são eliminados. Não, dificilmente você vai ter isso no caso da leishmaniose. Então, mesmo o paciente, seja ele cão ou humano, mesmo com o tratamento com glucantime, que é um derivado de antimônio, ou a miltefosina, se sabe que há uma cura clínica, mas não necessariamente associada a uma cura parasitológica, e muitos relatam que é importante manter essa quantidade de parasitos para que o sistema imune ele continue respondendo e dessa forma o camarada continue saudável. Eu desligo porque eu fico digitando. A Karina está dando, né, fazendo vários comentários aqui, né, que o animal está sujeito a morrer por causa do tratamento, então tem que avisar também ao dono que o animal pode morrer por causa do tratamento. Não há cura, ele é um portador e tem que ser muito responsável e gastar muito dinheiro também. É um tratamento caro, mesmo para os... Como é que é? O tratamento que... Para humanos mesmo, assim, que esses remédios são para nós, você está falando, ela também. Eu vou chegar no tratamento já, mas eu posso adiantar. O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde aí é principalmente feito com o glucantime, que é um derivado de antimônio. Nós temos esse tratamento disponível pelo SUS, mas a gente sabe que realmente é tóxico, pode ser que não tenha a resposta necessária, e isso varia muito. Se o paciente ele é imunossuprimido, ele não pode receber, ele não pode tomar glucantime, né? Tomar não, desculpa, são injeções, então não é oral. O único tratamento oral é a miltefosina. Então, sim, a anfotericina B, que seria o fármaco de segunda escolha, é caro. A forma lipossomal, que é a menos tóxica, é bem caro. Mas existe, essa seria a forma de tratar. Mas você falou aí também um pouco, a Ana Paula Venuto está dizendo que é de Montes Claros, né? Professora na Unimonte, seja bem-vinda, Ana Paula. E tem uma pergunta do Robson, mas eu queria só esclarecer algo, porque a gente ouve muito falar resistência a antibiótico, né? Essa questão de tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter esse cuidado. Aí agora você falou também dessa questão, né? De você tornar... possibilitar essa resistência se você fica usando isso, enfim. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso, quando você for falar de tratamento, ou daqui a pouco, agora, como você preferir, só para esclarecer um pouquinho, né? Que não é um antibiótico, correto? Uhum. Antibiótico também é um termo polêmico, né? Eles estão entrando em desuso. Mas, enfim, eu posso adiantar agora. Não, podemos deixar para depois, sem problema. Então tá, vamos ver se tem alguma pergunta, porque eu vou falar sobre isso no tratamento. Mais perguntas sobre vacinas, né? Então vamos aguardar para o segundo momento, né? Então, se você puder explicar, aguardar que nem eu, viu, Ana? A gente espera só um pouquinho que ele vai falar sobre isso. A gente está ansioso, né? E o Carlos Pereira está perguntando se quer dizer que uma vez infectado, o portador da leishmaniose sempre tem a presença do parasita no organismo. Talvez sim, Carlos. Talvez ele possa manter isso aí por um longo período na vida ou durante a vida inteira. O que é que acontece? Às vezes, as pessoas são infectadas, eles desenvolvem uma lesão cutânea que há uma autocura, e aí acontece que essa pessoa ela se infecta com HIV, então ele é co-infectado, HIV e leishmaniose. Então, há uma imunossupressão. No momento da imunossupressão, a leishmania volta a expressar, né, a causar novamente a doença. Isso pode acontecer. Então, Carlos, a gente não sabe exatamente até onde vai, mas essa é uma premissa, sim. O tratamento ele não é capaz de gerar uma depuração total dos parasitos.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: aqui tem uma pergunta da Jéssica. Sobre leishdermato, acontece em humanos e nos cães? E também o Robson está perguntando se a leishmaniose existe em outros animais como gatos, outros animais domésticos. Sim, existe. E se é transmissível ao homem? A Boa. Lúcia está perguntando se a leishmaniose canina é transmissível ao homem através do contato do homem com o cão. Joia. Sobre a leishmaniose dermotrópica, acontece uma. Nos cães, o que a gente tem é a leishmaniose visceral. Mas alguns sinais são alopécia, né, perda de pelo, ele pode desenvolver algumas feridas, sim, apesar da leishmania que causa a leishmaniose ser a leishmaniose visceral, mas ele tem algum acometimento dérmico e isso claramente são sinais muito claros que o cão está com leishmaniose visceral, mesmo apresentando esses sinais no tegumento. Jéssica, existe, isso é para a Jéssica, né? Uhum. Quem perguntou sobre o gato? Existe leishmaniose de gato? O Robson é professor da Federal do Mato Grosso. Joia. Eu tenho um colega que trabalha. O que eu acho, eu não sei, eu não tenho certeza ainda se eles fecharam o ciclo em laboratório, mas que se encontra leishmania em gato, isso não é uma novidade. Então, o gato de rua, vários deles são infectados com leishmania. A transmissão ela é feita do animal para o humano. Nós não temos aqui no Brasil a transmissão homem a homem. Então, a gente precisa do animal, né, do hospedeiro silvestre ou do hospedeiro doméstico, do flebótomo, que pica esse animal infectado, para passar para o homem. E alguém falou sobre a leishmania, a Karina, né? Karina, agora a leishmania. Sim, a leishmania ela não está mais em uso, o que a gente tem hoje é a Leishtec, a leishmania ela foi descontinuada por um problema legal, e vou chegar nela também. Mas não é 100%. Dificilmente uma vacina é 100%, né? Não há vacina para humano, essas vacinas são para cães, e elas têm uma proteção aí entre 70% e 80%, que já é bem eficaz. Na verdade, você mostrou um pouco, que estamos falando aqui Montes Claros, está falando que é um lugar que é endêmico, né? A gente tem algumas características específicas dos locais que tem mais probabilidade de ter leishmaniose, enfim. Oi, você me ouviu? Oi, estou te ouvindo. Então, tem algum lugar específico, assim, tem algumas características desses lugares, enfim? Podemos ir para os próximos 15 minutos, que aí eu começo falando sobre isso. Mas calma aí, que tem uma pergunta sobre alguma coisa que a Ana Paula está perguntando, que não eu acho, sobre isso. Tá vendo? A segunda parte, o pessoal está ansioso mesmo. A Ana Paula queria saber a sua opinião sobre visceralização das espécies leishmaniose segmentar, Joia. Por favor. Primeiro, lembra, gente, vocês estão bem lá, né? Ó, a gente explica aí melhor visceralização. O que a Ana Paula está falando é o que eu mencionei sobre o fato de algumas espécies que primariamente causariam uma leishmaniose cutânea, uma espécie dermotrópica, causando uma leishmaniose visceral. Essa, há alguns anos atrás, era a pergunta de $1 milhão, né? Quem descobrisse o que é que faz a leishmaniose ser cutânea ou visceral, ganharia um super prêmio. A gente ainda não tem a resposta do motivo, do porquê. A gente tem alguns indícios, mas ninguém nunca bateu o martelo com relação a isso. Como que uma espécie que causa a cutânea, ela causaria visceral e vice-versa. A minha opinião é que nós temos essa definição de espécie para a leishmania é algo também complexo, então a gente sabe que existem híbridos na natureza e talvez esses híbridos possam, ou então múltiplas espécies, né, por assim dizer, causariam essa visceralização. O que a gente sabe no trabalho do Sri Lanka, coordenado por um pesquisador canadense, o Greg Matlashevsky, é que o seguinte, ele achou Leishmania donovani causando leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral. O que eles descobriram é que a leishmaniose cutânea ela era causada em homens que trabalhavam na cidade, enquanto que a visceral era homens que trabalhavam no campo. Parece que o vetor, seja ele silvestre ou na cidade,
é o que define como que essa cepa vai se comportar, mais virulenta ou menos virulenta. Então, essa visceralização tem a ver com a virulência da cepa. Então, Leishmania donovani normalmente causa leishmaniose visceral. E aí, no Sri Lanka, nessa área específica, ela causa leishmaniose cutânea. E é um desafio para o tratamento, porque quando a gente fala leishmaniose, não é uma doença, é como câncer, é um espectro de doenças, que tem manifestações clínicas distintas. E aí, para você tratar uma coisa como essa, com um medicamento só também, dificilmente você conseguiria. A gente vai ter sucesso nesse sentido, né? A Karina está falando que ela não sabia sobre a Leishmune ter saído do mercado, porque ela está atuando não, na bancada, né? E não mais como veterinária, que ela não é clínica, então ela achou. Mas tem pouco tempo isso também, tem pouco tempo. E a Jéssica está perguntando a última coisa, vamos passar para o segundo tempo. A Jéssica está perguntando sobre se o animal tratado com milteforam continua sendo hospedeiro, mas ele ainda transmite a doença? Ótima pergunta. Isso aí a gente quer descobrir. Como o medicamento foi liberado para uso recentemente, vários grupos de pesquisa estão buscando responder a essa sua pergunta. Então, a gente quer saber se as células, depois do tratamento, se elas continuam susceptíveis ou se elas vão ser resistentes, de certa forma, né? Ou qual que é o nível de resistência ao medicamento, que isso é ruim, e se o cão ele continua sendo um reservatório para a transmissão ou não, durante e depois do tratamento. Agora, independente do tratamento do cão, o que tem que ser feito é o uso de coleira, né? Isso também é preconizado como forma de controle pela Organização Mundial da Saúde. Então, coleira que evitam que os vetores piquem os cães. Aqui a pergunta do Bruno, ele está pedindo desculpa porque não tem respondeu antes, está dizendo que é do Rio, é Bruno Vieira, não sei. Bruno. Então, ele está perguntando sobre a possibilidade de alguma doença, depois você conta de onde você é, estudante de onde, tá, Bruno? Ele está perguntando se existe alguma possibilidade de outra doença no paciente ou que já tenha sido curada, isso pode gerar alguma proteção ou dificultar a infecção por leishmania. Não, leishmaniose, SP, alguma espécie de leishmania. Essa é uma pergunta para imunologistas. Eu não tenho Excalibur, exatamente essa. Eu não tenho a resposta, mas o que me veio aqui talvez sim. Eu não acompanho essa literatura, mas talvez alguma doença que faça com que o sistema imune ele se torne responsivo com a resposta específica contra a leishmaniose, uma vez que a pessoa se submeta, pode ser que ele tenha uma resposta mais robusta, talvez, não sei. Imunologista, se tiver alguém ouvindo a gente, conta, se alguém quiser colaborar com essa resposta também, eu não tenho a resposta mesmo. Mas existem outros relatos, não com leishmaniose, né, desse tipo de interação mesmo, né, de outras doenças terem maior probabilidade. Eu vou tá lançada a pergunta, tá, Bruno? Ele te deu parte dela, mas se algum imunologista estiver vendo a gente, está dizendo que cursa farmácia na Federal Fluminense, né, em Niterói. E a Karina está falando, a Karina e a Jéssica estão falando das coleiras, né? Que só para compartilhar com o pessoal que não está lendo a gente, as coleiras Excalibur e Seresto, né? Está perguntando se existem outras marcas, se você conhece outras marcas. Não conheço. Então, eu acho que vamos passar para a segunda. Bom, peraí. A Lúcia está perguntando qual é a forma mais severa da doença. A forma mais severa é a leishmaniose visceral, especialmente se ela acomete pacientes imunossuprimidos. Essa é a forma mais severa. A leishmaniose mucocutânea, que é uma variação da cutânea, que acomete a região nasofaríngea, ela é desfigurante, ela é metastática também, mas a leishmaniose visceral é realmente a responsável pelas maiores mortes, sim. É a mais letal. Bom, então vamos passar para a segunda fase, que a gente está ansioso, querendo saber sobre... Aí você vai falar sobre vacina, sobre tratamento, certo? Que aí eu vou até antes do que eu faço no laboratório. Tá, perfeito. Então, beleza, perfeito.
Então, tocando a apresentação... Então, a pessoal que perguntou e a gente, quer dizer, ele ainda não respondeu, já, tá? Então, está aqui. Sobre a distribuição da leishmaniose visceral no Brasil, a gente tem um dado aqui de casos humanos em 2016. Essa figura é bem interessante pelo seguinte, aqui a gente tem, quanto mais vermelho aqui, maior o número de casos, né? Vermelho de 300 a 589, então a gente tem aqui Minas, Bahia, Ceará, Maranhão, então aqui esses são os estados líderes, né, nos casos de leishmaniose visceral. Curiosamente, a gente tem aqui em 2016 os primeiros casos de leishmaniose, primeiros registros de casos humanos e caninos sem inseto transmissor identificado. Então isso aqui é curioso. A gente tem caso autóctone no sul do país sem o transmissor. Em 2015 foi registrado o primeiro caso humano no Paraná, ou seja, a doença está na região sul já. Aqui a gente tem de 1 a 10 casos. Em Rondônia, em 2007, primeiro registro de cães infectados nos próprios municípios, então casos autóctones, assim como no Amapá. Aqui é mais ou menos o mesmo dado, só que direto do Ministério da Saúde, ali foi uma outra fonte que usou esse dado, mas basicamente é a mesma coisa que, só especificando, esses Lutzomyia longipalpis e cruzes são os vetores. Então, a gente tem casos no sul sem necessariamente a presença desses vetores. E aí vem a pergunta, tá, então o que é que está transmitindo essa leishmaniose nesse lugar? E por que a gente não tinha no sul e passou a ter? Talvez os vetores, o conhecimento que a gente tem acerca de vetores não é suficiente para empregar, né, ou para implicar na transmissão. Talvez outros vetores estejam transmitindo, porque são casos autóctones, né, e não importados, no sul do país. Uma outra coisa é que se existia uma sazonalidade entre verão e inverno, a gente tinha um clima mais próximo lá do temperado no sul do país, no passado, e hoje em dia isso não é tão certo assim. Então, talvez esse possível vetor ele tenha se adaptado a essa condição climática, e é por isso que a gente está vendo essa expansão da leishmaniose no Brasil. Então, a gente tem os dois casos. Nós temos a urbanização em alguns locais, então os vetores se adaptando à região, à situação urbana, e em outras situações os vetores quer dizer, popularizando, né, ou chegando em áreas onde não existia. Então, em 2016, aqui também a gente tem para a leishmaniose visceral 3.626 casos, com 275 mortes. Vocês veem aqui que a gente teve picos em 2000, mas aí a gente continua com um número de casos altos da doença. A leishmaniose visceral tem uma letalidade de 7,8%, isso é um dado de 2016. Se a gente pegar só Minas Gerais, esse dado sobe, acho que chega a 9%. Então, esse dado ele é obtido pelo número de acometidos, por aqueles que morrem, né? Então, entre 7% e 9% é uma taxa de letalidade alta para uma doença. Então, respondendo também a pergunta sobre qual que é a forma mais severa, então a leishmaniose visceral é mais severa por isso. Nesse gráfico, a gente tem uma distribuição aqui do número de casos por estado. Então, como a gente viu lá no mapa do Brasil, Maranhão, Minas Gerais e Pará, liderando aqui entre os 3 primeiros lugares com números de casos. Essa foi uma reportagem do Estado de Minas, com o dado original da Secretaria Municipal de Saúde, mostrando aqui em Minas Gerais os casos de leishmaniose visceral aqui em 2017. Então, a gente tem um total acumulativo, isso aqui é 51, aqui tem a média do mês, e o total por ano. Então, aproximadamente 409 casos em 2017. E aí a gente fala, leishmaniose, a calazar, a doença que acomete os cães, só que a leishmaniose, ela está na mídia. Então, aqui a gente tem BBC perguntando aqui ou tentando explicar, né, por que a leishmaniose avança no sul. Leishmaniose no estado de Minas Gerais já matou mais do que a dengue, então, isso é um dado de 2013. A pesquisa FAPESP explicando essa urbanização das leishmanioses. E mais recentemente, essa aqui é uma reportagem da Folha de Dourados. Essa é uma reportagem do Extra, que essa Folha de Dourados é um jornal do Mato Grosso do Sul, replicou essa reportagem, mas é um caso que aconteceu em fevereiro desse ano,
uma criança que morreu no norte do Rio, vítima de leishmaniose visceral. Curioso é que ela estava com hepatite esplenomegalia, então um aumento do abdômen, né, do fígado e do baço, e eles confundiram a família confundiu com gases. E essa criança, acho que depois de 3 meses, ela veio a óbito, né? Ela morreu de leishmaniose visceral. Poucos anos atrás, vocês viram a Malremage, ela foi acometida pela doença. Alguns atribuem o fato dela ter participado de um reality show na República Dominicana, né? Que era esse Hexatlon Brasil. E ela foi acometida pela doença, e aí a doença chega na mídia, mostrando que, apesar de ser negligenciada, não é uma doença de populações negligenciadas. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma ótima casa, e muitas vezes o que a gente faz vai procurar qualidade de vida próximo do mato. E isso é muito comum aqui em Minas Gerais. A gente não sabe se no caso de Malremage foi, se ela adquiriu, né, se ela foi infectada onde ela mora, ou se foi durante a gravação desse programa aí na América Central. Fato é que essa doença acomete pessoas com um poder aquisitivo relativamente alto, e não só está relacionada com população de baixa renda. Com relação ao tratamento, ele é baseado na quimioterapia. Então aqui a gente tem o glucantime ou pentostão. O glucantime é usado no Brasil, que é um fármaco derivado do antimônio. A segunda linha para o tratamento é a anfotericina B, que pode ser livre, né, ou lipossomal. A lipossomal ela é menos tóxica. Os dois são caros, mas o Ambisome, que é o nome comercial da anfotericina B lipossomal, é extremamente caro. E em outros países existe, para o tratamento humano, a paromicina, a pentamidina e a miltefosina. Lembrando que a miltefosina é o único tratamento oral para a doença. E aqui, no Brasil, a gente teve, como comentando nas respostas, a liberação do tratamento de câncer com a miltefosina. Com relação ao diagnóstico, a gente tem, se preconiza aqui esses 3 principais. Então, a gente pode ter aqui o teste rápido, muitos de vocês conhecem, muito semelhante a um teste de farmácia. Então, basicamente, a amostra, seja ela de plasma, soro ou do sangue completo, ela é colocada num dispositivo plástico como esse aqui, adicionado um solvente, e essa gota, essa amostra, ela migra. E aí nós temos esses tracinhos que indicam a presença de um anticorpo específico que detecta leishmania, né? O anticorpos para o parasita. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa tirinha é um antígeno que reconhece um anticorpo ou uma classe de anticorpos. Tem o parasitológico, que nada mais é do que você pegar uma biópsia e identificar o parasito, ou o diagnóstico molecular, que aí, nesse caso aqui, o que a gente tem é o exemplo de uma PCR, ou reação de cadeia da polimerase, onde o aparecimento dessa banda, né, indica que você tem um DNA específico naquela amostra. O ideal é que nós tivéssemos os 3. Isso ainda é muito caro, se obter, por exemplo, o diagnóstico molecular, e o que a gente tem feito, uma das linhas de pesquisa no laboratório, é tentar baratear esse teste, tentar buscar novos alvos para a gente ter um teste molecular de diagnóstico das leishmanioses. Com relação à vacina, aqui eu coloquei 2 principais. A Leistec é uma vacina comercializada aqui no Brasil, então ela está disponível, são 3 doses, vocês veem aqui que também não é barato, R$440 a vacina. Essa Letfend é uma portuguesa, então essa aqui está na Europa, essa aqui está aqui no Brasil. E é importante lembrar que não há vacina para humano. Então, até o momento, nós não temos uma vacina disponível para leishmaniose em humanos. Beleza, então esse foi um apanhado geral sobre as leishmanioses, como que a gente está no Brasil. E aí eu vou falar um pouco do que eu faço no laboratório. E aí eu pergunto se a gente para e continua. Tem perguntas aqui. Talvez seja legal a gente então vamos lá. Responder o que está aqui, porque parece que o interesse...
eu não esperava o interesse dos veterinários, mas a Jéssica, que é estudante de veterinária na FUNORTE, em Montes Claros, está dizendo que tem muito interesse no assunto, né? E tem algumas outras questões aqui. Uma delas é que os dados de leishmaniose, né, só crescem. Então, a cultura de eutanasiar animais com a mesma não tem sucesso. Então, lembrando que o animal é o maior hospedeiro. Então, o que o Ministério da Saúde diz sobre isso? Você tem alguma ideia? Uhum. Realmente, a eutanásia, de forma isolada, ela pode não ser uma forma de controle, porque não adianta só eutanasiar. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado em afirmar que... Porque, veja só, os casos crescem e a eutanásia sempre foi preconizada, mas a gente não tem controle sobre os animais que estão sendo tratados, com que estão sendo tratados, desde quando estão sendo tratados. A eutanásia, ela deve funcionar desde que em conjunto com várias outras frentes. Então, a gente tem que ter também controle do vetor, porque se faz controle só do reservatório, realmente não vai ser útil e a gente vai ver o que está acontecendo. Então, normalmente o que a gente tem de financiamento e como que funciona em termos de política pública, uma vez eliminado aquele foco, aquele momento, e aí você vê que o número começa a baixar, o que é que o poder público faz? Ah, não, já conseguimos resolver, vamos tirar o investimento daqui e vamos jogar numa outra frente. E aí você volta a ter novamente um aumento do número de casos. E isso acontece não só com leishmaniose, com várias outras doenças que dependem de vetor. Então, o controle de vetor ele tem que ser massivo. E aí vem controle de vetor, saneamento, de forma que a eutanásia isoladamente realmente não tem sucesso. Concordo. Aqui a Karina está falando que no Ceará não tem mais nenhum bairro que não tenha casos de leishmaniose, né? E está falando sobre a pressão que o veterinário sofre, né? Nessa questão da eutanásia e tal, né? E que é legal você esclarecer que essa questão da eutanásia sozinha não adianta, porque o flebótomo ele está por aí, né? Então, o Carlos está perguntando se há pesquisas com o intuito de controlar a mosca transmissora. Pesquisas com o flebótomo? Na verdade, para controlar a mosca transmissora, é o flebótomo, correto? Isso. Aí ele está perguntando se tem algo tipo com dengue, zika, chikungunya. Existem muitas ações para controle do vetor, né? Então, no caso da leishmaniose, existe esse controle? Existe controle de vetor, só que eu vou entender a pergunta dele um pouco mais sofisticada. Por exemplo, a gente tem o projeto, o antigo Eliminar a Dengue, né, que é o World Mosquito Program, que é infectar os mosquitos com... E aí, mosquito transmissor de dengue, chikungunya, febre amarela com Wolbachia, ou mosquitos geneticamente modificados. Esse a gente consegue acompanhar, chega na mídia, isso está na Fiocruz. Eu desconheço qualquer frente para controle de vetor fino dessa forma, sabe? Com esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que a gente continua controlando o flebotomínio como há 100 anos atrás. E não duvido que existam pesquisas nesse sentido, mas a gente não vê aqui com flebotomínio. Entendi. Agora, a Ana Paula estava falando sobre a questão de, no caso, sem a presença de vetor, se já existem outros candidatos a vetores. Não, diferente do... Não, nós não temos ainda, Ana Paula, diferente do que acontece com a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, o vetor vai lá no açaí, se alimenta, ele se atrai lá pelo açaí, e aí quem come aquele açaí sem ser pasteurizado, ele se infecta. Nós não temos relato de um tipo de transmissão independente do vetor para a leishmaniose. É um pouco diferente. Agora, quem sabe, né? A gente não sabe se isso pode acontecer, né? A gente até falou sobre esse caso, né, de contaminação com açaí aqui. A Lívia Cardoso fez um webinário sobre essa questão de Chagas e sobre isso.
Eu nem sabia, achei que no caso da leishmaniose por enquanto, só se sabe com transmissão via vetor. Vetorial, né? É, Desculpa, pode ser, o que se tem também, desculpa interromper, tem mais de um trabalho, isso não é novo, a transmissão vertical, então identificar parasitos no sêmen ou testes, isso existe em cão. ah, tudo bem, assim, então o Bruno está perguntando se você sabia dizer se é dispendioso realizar diagnóstico de leishmania humana ou zoonótica por PCR ou QPCR. Isso se faz, Se Bruna. você quiser explicar também Beleza. PCR, QPCR, por favor, Tá. pode ser que O tenha que alguém que não acontece é saiba. que, numa amostra, a quantidade de DNA disponível ela é muito pequenininha e a gente precisa amplificar esse DNA. E é por isso que se lança a mão da técnica de PCR, né? Para poder amplificar, e uma vez com esse DNA amplificado, você consegue enxergar. E aí o enxergar pode ser usando o intercalante de DNA, pode ser com esse intercalante mostrando um output em forma de cor. Você pode pegar esse DNA e migrar em um gel, que é o que a gente acabou de mostrar, e você vai enxergar uma bandinha. Então, essas são as formas de amplificar e identificar molecularmente. Dispendioso, comparado com o teste rápido, comparado com outras formas como parasitológico, sim, ele é mais caro. Eu não acho que... Eu acho que seja uma questão de tempo só, para a gente conseguir popularizar. O problema é que a gente depende de uma condição laboratorial para que isso para que isso aconteça. Então, o caro está relacionado à estrutura necessária para que se realize esses testes moleculares. A Karina estava mencionando sobre a questão do controle ainda, né? Que se controlar é difícil, mesmo conhecendo melhor todo o ciclo, né? Ela está dizendo, imagina flebótomo, quer dizer que o ciclo eita, palavrinha difícil, não? Do flebótomo não é tão conhecido? Eita, aí eu vou ter que chamar meus amigos entomologistas. Não, é porque ela está falando que é mais difícil, né? Porque o ciclo não é tão conhecido, mas na verdade a gente até tinha conversado um pouco sobre isso, né? Da questão da cultura em laboratório, né? Sim, Dessa questão dele. eles são complexos, são sensíveis, é difícil de manter uma colônia, isso é fato. Que você trouxe aí, mas parece que não é fácil, né? Ter esses... Eu acho que ele foi coletado recentemente aqui, foi o pessoal que trabalha com flebotomia. A Ana Paula está falando que a pergunta que ela fez sobre a questão de não ter vetor, né, dessa transmissão, foi por causa da citação dos casos do sul do Brasil, que você mostrou. Por isso que ela fez a pergunta, né? Então, aí, como que ela chama, desculpa? Ana Paula. Ana Paula. O que pode acontecer é existir um outro vetor que nós não sabemos qual que é esse vetor, ou de repente existe um vetor promíscuo, que ninguém sabia que ele estava relacionado com a transmissão de leishmania. Isso acontece na Austrália com alguns vetores com leishmaniose canguru, que não se alimentam em humano, mas que transmitem e não são flebotomíneos. Então, eu acho que certamente existe um vetor que nós não conhecemos ainda nessas áreas. E aqui a Lúcia estava falando qual a forma mais temida da leishmaniose. Acho que você falou que era visceral, né? Isso. Viu, Lúcia? Ele tinha falado que era visceral. E aí eu acho que você pode explicar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo aí no laboratório, Rubens. Beleza. Conhecer um pouquinho, porque parece que tem bastante gente interessada. Acho que Montes Claros não é muito longe daí onde você está, não é? É logo ali. Então, viu, Jéssica? É logo ali. Vamos lá. Então, eu selecionei algumas linhas de pesquisa. Então, está aqui. O nosso laboratório ele é interessado em algumas linhas, como vocês estão vendo. Eu coloquei um globo aí com uma planária, uma leishmania. Eu vou falar sobre essas três que estão em amarelo. Está todo mundo me acompanhando, né? Beleza. Então, que seria o desenvolvimento de vacina, o diagnóstico e o reposicionamento de fármacos. Então, aqui uma linha de tratamento, desenvolvimento de cepa atenuada para vacina e o diagnóstico. Então, a gente também tem linhas de pesquisa relacionadas ao mecanismo de ação antitumoral, ou seja,
a ação anticâncer de alguns fármacos. O desenvolvimento de vacina levou a um outro projeto para tentar entender como que é realizada a modulação de proteínas do citoesqueleto, isso aqui é em Leishmania. E nós também temos linhas na descoberta de novas entidades com atividade anti-leishmania. Então, começando pela vacina, a gente tem aqui várias formas de se obter uma vacina para a leishmaniose. Então, inicialmente, a gente tem aqui parasitos vivos e atenuados. Então, o que a gente tem feito no laboratório é nocautear um gene essencial para a leishmania. Nocautear seria remover do genoma. Então, a gente nocauteia esse gene, que é essencial para a forma mastigota. Ela precisa infectar o hospedeiro, mas não causar a doença. No momento que ela infecta, ela elicita uma resposta imune, só que aí ela não causa a doença e aí a gente teria uma proteção. E é óbvio que esse tipo de vacina ele esbarra em questões éticas, né? E aí a gente não sabe até que ponto nós conseguimos deixar ou entregar isso no mercado. Mas, por que eu estou falando, ou por que eu estou investindo em cepa viva atenuada? Porque várias outras opções, como a utilização de proteína recombinante do parasito isolada, ou pedaço da leishmania, ou um coquetel de vacina, ou vacina de DNA, ou uma vacina quimérica com vários epítopos, que elicitaria respostas múltiplas, até hoje a gente não tem um muito bom, né? Então, a gente falou da Leishtec. A Leishtec é uma proteína recombinante, então é a proteína chamada de A2, só que não há uma proteção, a gente não tem uma vacina para humano, mesmo com toda essa tecnologia. Então, mesmo com as vacinas de segunda geração e de terceira geração, que são as vacinas de DNA, até hoje a gente não tem uma vacina contra as leishmanioses. Então, é por isso que nós estamos revisitando a vacinação mediante a obtenção de cepa atenuada. E aí nós fizemos isso no laboratório. Aqui está o exemplo de uma leishmania. Esse é um trabalho que nós publicamos no ano de 2018. Uma cepa que teve esse gene aqui está a sigla dele KH, que é o CARON1. Ele não tem essas são as formas promastigotas. Então, as formas promastigotas, elas não têm um fenótipo, então, mesmo as que são deletadas desse gene aqui do CARON, elas vivem normalmente na forma promastigota. Aqui está uma fase logarítmica de crescimento, onde elas crescem bastante. Aqui é uma fase estacionária, onde elas atingem um platô de crescimento. Mas aí a gente viu que mesmo elas sendo viáveis, e aqui a gente tem a que é nocauteada, que é o WT, o tipo selvagem, aqui tem o gene nocauteado, ou aquelas que tiveram o gene nocauteado e nós colocamos de volta uma cópia do gene. Então, vocês veem que morfologicamente ela tem uma alteração e depois passa a apresentar uma forma semelhante ao tipo selvagem. E aí, nesse trabalho, a gente viu que mesmo sendo viável, as formas promastigotas, elas têm uma alteração na morfologia, que está parecendo um sininho ou uma pera, enfim. Então, talvez esse gene também desempenhe um papel não só na forma amastigota, como na forma promastigota. E aí o que nós testamos foi a infecção de macrófagos. Aqui esse gráfico mostra. Os macrófagos são células hospedeiras, né, infectados com as leishmanias em função dos dias. Em laranja, a gente tem o tipo selvagem, então a infecção só aumenta. Nas barras aqui é o percentual de macrófago infectado, e aqui no meu lado direito, nas linhas, eu tenho as amastigotas por macrófago infectado. Então, no tipo selvagem, ele só cresce. Aqui é o verde, é o infectado com a cepa que teve esse gene deletado. Então, vocês veem aqui que o percentual de macrófago infectado ele cai, de forma a quase zerar aqui no 16º dia, ou a zerar, né? E o azul aqui é o que teve o gene reconstruído. Então, ele foi nocauteado e foi uma cópia intacta desse gene foi recolocado no parasita. Então, vocês veem aqui são macrófagos abarrotados, depois do 16º dia, macrófago abarrotado de amastigota. Ao passo que aqueles que tiveram esse gene nocauteado, os macrófagos ficam limpos.
nós vimos também que macrófago infectado com essas cepas, elas são multinucleadas. O que é que isso significa? Significa que, provavelmente, a leishmania, que é nocaute para esse gene, ela infecta o macrófago, começa a dividir o núcleo, e aí o núcleo se divide, mas a célula não se divide. E aí ela tem um colapso aqui durante a divisão celular. Mas isso aqui é suficiente para montar uma resposta imune protetora. Então, no próximo gráfico, a gente viu que animais que foram infectados com... Aqui a gente tem a carga de leishmania, isso é feito quantificando o DNA genômico nesse órgão, aqui no caso o baço, em função de diferentes tratamentos. Então, aqui é um animal que foi infectado com uma cepa virulenta de leishmania infanto, então, que causa leishmaniose visceral. Então, aqui a gente tem a carga alta de parasitos. E aqui, por exemplo, nesse caso do Prime, foi um animal que ele recebeu aquela cepa que teve o caron, o gene nocauteado, né? Recebeu a cepa atenuada antes de receber o desafio com uma cepa virulenta. E aí, depois de 20 dias, nós avaliamos a carga parasitária e vocês veem que a carga é baixíssima se comparado ao animal que não foi vacinado, mostrando que a utilização de cepas atenuadas, elas podem sim ser uma saída. E já tem um grupo nos Estados Unidos, não com caron, mas com outro gene, em teste clínico na África, mostrando que talvez esse seja um caminho. Um outro ponto que a gente trabalha no laboratório é o reposicionamento de fármacos. Então, esse é um trabalho de um aluno de doutorado, a Luísa, que foi inspirado na auranofina, que é um fármaco utilizado primariamente para artrite reumatoide, com base em ouro, é por isso que ele chama auranofina, está aqui, a molécula de ouro, e que desde 1985 se sabe que ele é antitumoral. Então, a miltefosina também é resultado de reposicionamento. A miltefosina, inicialmente, ela foi desenvolvida para tratar câncer e a gente trata, hoje em dia, a leishmaniose, né? Não só na Índia, como agora no Brasil, tratando cães. E aí, inspirado nesse fármaco, que já foi demonstrado também ter uma atividade anti-leishmania, inibir essa enzima aqui, tripanotiona redutase, que é uma enzima importante para a leishmania, para que ela se defenda de espécies ativas de oxigênio, né, que são tóxicas. Então, se há uma inibição dessa enzima, a célula provavelmente ela vai sofrer um estresse oxidativo e então morrer. E aí, com base nessa auranofina e em colaboração com químicos, o que a gente fez foi testar isso em animal. E aqui vocês veem dois modelos experimentais. Então, são análogos daquela auranofina, né? Tem uma constituição ou uma organização bastante semelhante do ponto de vista molecular, só que com alguns substituintes nessas estruturas. E aí nós testamos isso em animal, em modelo murino de leishmaniose cutânea. Então, esses animais aqui da esquerda foram infectados com leishmania amazonensis e os da direita com leishmania brasiliense, que causam a leishmaniose cutânea. Então, como vocês veem aqui, em vermelho é o controle que não foi tratado e os demais são tratados com esses complexos de ouro ou com a miltefosina aqui em preto, que é o nosso controle positivo. Então, há uma diminuição, sim, da carga parasitária. Aqui, no caso, é a quantificação desse sinal. Então, essas leishmanias, elas são luminescentes. Então, esses animais, eles recebem luciferina, e aí, que é o substrato da luciferase, que essas leishmanias expressam, ou superexpressam. E aí a gente consegue acompanhar o curso aqui da infecção e com os tratamentos. A gente consegue enxergar que a infecção com leishmania amazonense ela é muito mais robusta aqui, né? Se comparado à brasiliense. Então, a gente tem uma lesão muito maior, de forma que a gente consegue acompanhar melhor essa diferença. Em leishmania brasiliensis não é tão claro, apesar de haver uma diferença entre o controle e os tratados, mas com a amazonense a gente consegue enxergar isso melhor. Então, depois de 27 dias de tratamento, a gente viu que há uma redução, apesar de não haver uma limpeza total, mas há uma redução no tamanho da lesão, não só no tamanho manutenção no tamanho da lesão e redução da carga parasitária. E aí o próximo passo foi
fazer uma combinação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem diferentes tratamentos. Aqui está o controle não tratado, um desses complexos, o outro complexo, sozinho ou em combinação com a miltefosina. Aqui a gente vê uma patinha de um animal, controle não tratado, tratado com um dos complexos, tratado com a miltefosina como nosso controle positivo, e aqui a combinação entre ele e a miltefosina, mostrando que a gente tem realmente quase que uma limpeza total dos parasitos nesse animal. E aí o que a gente mostra aqui é que houve uma redução do curso de tratamento. Ao invés do tratamento ter durado 27 dias, nesse caso, em 13 dias a gente já conseguiu tratar com essa combinação de fármacos. Quase acabando. E um outro aspecto da nossa pesquisa é o diagnóstico molecular. Então, ao invés de usar PCR, o que a gente tem usado é uma técnica chamada de LAMP. O LAMP significa Loop Mediated Isothermal Amplification. E aí, o que se tem também é um diagnóstico molecular, que a gente também usa primers específicos. Aqui eu coloquei alguns trabalhos que usam essa técnica para detectar leishmania em amostra biológica. A gente pode enxergar esses casos positivos. Aqui vocês veem os tubinhos em azul. Então, aqui são tubinhos que tiveram o teste positivo e aqui os controles negativos. A gente pode ver isso em forma de cor diretamente a olho nu ou migrar essas bandas no gel, e aí o perfil que a gente vai ver de positividade são essas escadinhas, como vocês estão vendo aí. A gente também pode usar isso em ensaio de fluorescência, então, ou a olho nu, ou sob luz ultravioleta, aqui no caso, um tubo positivo e um tubo negativo. Então, a ideia é usar o LAMP para detectar leishmania de diferentes espécies. Então, o que a gente tem feito com o apoio do serrapilheiro é exatamente isso. Então, esse é um exemplo de um teste que detecta leishmania brasiliensis, amazonensis ou leishmania infantum de forma isolada ou ao mesmo tempo. O que a gente tem feito é não só desenvolvido esse teste, né, a parte molecular, como também construído o dispositivo que vai ser capaz de ler esse sinal. Então, aqui no caso, é uma migração em gel de agarose, mas o que a gente vai fazer é algo semelhante ao que vocês viram aqui no slide anterior. Esse dispositivo vai ser capaz de ler essa fluorescência e dar um diagnóstico, o que é mais importante no ambiente que não precisa da estrutura laboratorial. E aí a gente vai tentar baratear e fazer com que esse dispositivo se torne disponível para quem mais precisa, né? Então, essas são as 3 linhas principais relacionadas à leishmaniose que a gente tem no laboratório. Eu gostaria de agradecer, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Então, são vários pesquisadores, aqui a gente tem o FMG, PUC, Unifesp, Unicamp, o Nilmar está aí conectado, eu espero que ainda, o Vinícius está aqui, da Universidade do Chile, o FMG, Santa Catarina, o FJF e alguns colaboradores internacionais também. Aqui a gente tem alguns alunos e pesquisadores do René Rachou, e não posso também deixar de agradecer as agências de fomento que financiam o trabalho. Então, a gente tem aí as públicas e, felizmente, a nossa primeira iniciativa privada, que é o Instituto Serrapilheira. Obrigado e obrigado vocês pela atenção. Então, eu permaneço para a última rodada de perguntas. Ih, tem pergunta aberta, viu? Não, primeiro, eu estou aqui apaixonada pelos resultados, bonito de ver, né? É lindo de ver. Aí, saudade danada. Então, olha só, perguntas. Primeiro, você recebeu um convite, né, para fazer uma palestra lá na Unimontes. Depois a Ana Paula disse que vai ver recursos e tal, mas o convite está feito. Será uma honra, obrigado. E a outra coisa que tem de pergunta aqui, que tem muito comentário, esse artigo é seu, os artigos, os resultados que você mostrou são seus, estão pedindo as referências, ou se você pode encaminhar os artigos. Então, assim, se você quiser, a gente pode também publicar lá na descrição do vídeo, no YouTube e também no Facebook. Se você quiser, pode mandar por e-mail que eu encaminho para todos, tá, Ana Paula? Então, eu vou pedir para ele encaminhar ou passar a referência para a gente, tá bem? Mas ela está perguntando que animal que vocês usaram, acho que foi tudo camundongo. Tudo camundongo, nesse caso.
Camundongo. E aqui ela está... o Bruno está perguntando que, se viável, a vacina atenuada só teria capacidade de prevenir contra infanto, leishmania infanto? Ótima pergunta, Bruno. A ideia é que a gente consiga fazer uma cepa capaz de proteger várias cepas. Seria o ideal, né? Uhum. Então, para ter proteções cruzadas. Então, por exemplo, no caso foi infanto, mas aquele animal, ele poderia ser vacinado com infanto e ter uma proteção contra a brasilienses ou amazonenses também. Também estão perguntando, a Ana Paula está perguntando, o LAMP pode ser considerado um tipo de PCR? Não, ele é diferente porque a PCR é uma reação em cadeia da polimerase. A polimerase, ela precisa de um termociclador. Desculpa. A reação em si, ela precisa de um termociclador para que o DNA desnature, haja o acoplamento dos primers. Então, a desnaturação é 95 graus, o acoplamento, vamos imaginar, 60 graus, a extensão 72, então há um ciclo de temperaturas durante o processo. Ao passo que LAMP é uma amplificação isotérmica. Então a gente não usa TAC polimerase, é uma outra polimerase, e essa polimerase ela é capaz de realizar a polimerização em uma temperatura constante. Então a reação ela fica 40 minutos a 65 graus, e essa enzima ela tem um domínio de helicase, então ela mesma vai abrindo o DNA e polimerizando ao mesmo tempo. Então é um pouco diferente. E não são só 2 primers, é um set de primers, são vários. Na verdade, tem um pessoal dando um oi para você lá no Facebook. Então, a Sara Nália está falando, está parabenizando pelo trabalho, assim como a Ana Paula e várias outras pessoas aqui. Eu que agradeço, valeu. A Larissa Paranaíba está falando, e aí, Rubens? A Larissa, nós estávamos agora, recentemente, a gente estava numa defesa. E aqui a Lúcia está perguntando se nesses animais tratados houve recidiva. Sobre quais animais? Lúcia, você está falando dos camundongos, por acaso? Ele mostrou algumas fotos das patinhas, é isso, né, Rubens? Isso. Isso, os camundongos, né? Exato. Então, nesse ensaio, o que a gente faz é a busca pelo tratamento. Então, dentro de um esquema terapêutico, a gente tenta observar se o fármaco foi capaz de reduzir ou não a carga parasitária. Sobre recidiva, essa é uma outra pergunta. Seria realmente interessante tratar os animais, uma vez tratado, acompanhá-los para saber se a leishmania ela volta a provocar a doença. Existem trabalhos mostrando que... porque depende do modelo. Tem um amigo que a gente estava agora recentemente também junto nessa banca, o Adriano Coelho, que ele trabalha com brasilienses e camundongo, e ele tem um trabalho que mostra, mesmo depois da miltefosina tratar, ele acompanha o animal e ele volta a ter carga parasitária novamente. Só que assim, brasilienses e camundongo, balbicê, não é o modelo ideal, a gente teria que trabalhar com um modelo que mimetize mais a condição humana, que aí seria com hamster e não necessariamente com camundongo, porque os camundongos eles podem ser, sim, susceptíveis. Então, é difícil responder, pode ser que haja, sim, recidiva. Não é incomum dentro desse modelo. Eu queria pedir um favor que a Karina está pedindo, e tem algumas pessoas no Facebook que não estavam no começo. Você poderia compartilhar seu slide inicial por causa do QR Code? Claro. Se você puder fazer esse favor, seria bom. E eu tenho mais perguntas aqui. A Jéssica está perguntando o método para detectar carga parasitária. Então, nesse caso, nós fizemos por bioimagem. Cheguei. Só um minuto agora que vocês saíram daqui. Não tem problema. Tá tudo bem. Nesse caso, nós fizemos por bioimagem, que essa é uma parceria que a gente tem com o professor da Faculdade de Farmácia, da UFMG, o André Branco de Barros. Eles têm lá um equipamento capaz de detectar esse sinal de luminescência emitido por essa leishmania, que na presença do substrato luciferina, ela tem uma enzima, que é a luciferase, e ela emite luz. Então, a gente consegue, mesmo com a interferência da pele, órgão, etc., a gente consegue enxergar a leishmania sem necessariamente eutanasiar o animal. Mas, para a gente ter uma validação e ter certeza,
com mais precisão, nós podemos fazer também PCR em tempo real, que é aquela que eu mostrei do baço do animal. Então, nesse caso, a gente tem que extrair o órgão, extrair o material genético, lá, o DNA, e fazer a carga parasitária por PCR em tempo real. Então, vou pedir para você tirar agora o QR Code para a gente ver melhor. Tem mais perguntas aqui. Na verdade, uma pergunta que eu ia fazer, viu, João Paulo? Ainda bem que você fez, porque eu sei que não deu tempo, mas você pode dar só uma introdução aqui, que nem o João está perguntando. João Fiocruz, Belo Horizonte, está aí pertinho de você. João, que é o João daqui, João Veloso? João, isso. Eu ia fazer a pergunta que ele fez, viu? Mas estava deixando para o final. Ele queria saber sobre os projetos envolvendo impressão 3D e a gente já convidou o Rubens para voltar numa proposta que a gente está fazendo diferente, que logo a gente vai lançar para vocês. Mas seria legal se você pudesse só dar uma breve pincelada. Só para deixar a gente mais curioso. Eu trabalho com o João, ele fez isso aí de propósito. Ele não está aqui fisicamente, mas ele está próximo. Mas eu ia perguntar, viu? O João, ele também, assim como eu, entusiasta de novas tecnologias, ele também montou a impressora 3D dele, então a gente tem algumas parcerias, discutimos muito e trabalhamos juntos nesse sentido. O que é que acontece? Eu tenho a impressão 3D como hobby, e nós acabamos trazendo a impressora 3D para cá no momento que nós tivemos a aprovação do projeto do Serra Pilheira. Então, a impressora 3D, eu tinha uma em casa que eu tinha montado, e essa que eu comprei é um pouco mais profissional. A aquisição dela foi feita exatamente para imprimir a carcaça, né, o arcabouço do dispositivo que a gente vai usar, chama OmniLamp. Eu não mostrei aqui imagens dele porque talvez a gente proteja, então eu não quis me precipitar nesse sentido. Proteja intelectualmente, né, o conhecimento acerca da estrutura em si. Mas aí, depois a gente pode conversar, sim, vai ser uma honra falar sobre desenvolvimento de novas habilidades nesse ramo. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas você é biólogo? Eu sou biólogo e curioso, mas eu não entendo de eletrônica, sou curioso de Arduino, gostaria muito de ter mais tempo de poder estudar para adaptar essas automação, né, ao nosso cotidiano. E aí a ideia é que talvez não só eu, talvez a gente consiga fazer uma coisa conjunta com o próprio João que deu a ideia, né? Porque aqui, assim, quem dá a ideia tem que trabalhar nela. Mas é isso, a impressora 3D ela veio nesse sentido. Hoje a gente atende uma demanda interna. Então, um projeto que o João me ajudou pra caramba foi a impressão de um bracinho, né, para o Pedro, de um braço direito, braço e mão. A gente ajudou uma criança, a gente que nasceu sem o braço direito. A gente também tem uma intervenção aqui com 3 outros grupos. Um grupo que faz diagnóstico de esquistossomose, nós temos um dispositivo para eles. Um outro que é um guia para fazer dot blot. E o projeto que o Luciano Moreira coordena, que é pesquisador aqui também na Fiocruz, que é aquele que eu mencionei na apresentação, que é o World Mosquito Program. A gente faz uns tubos, né, de criação e manutenção desses mosquitos, e eles estão testando. A gente está no nível de prototipagem ainda. Então, na verdade, está vendo? É porque ele é multitarefas, né? Por isso que a gente tem que pedir para ele voltar. Estão parabenizando você mais um pouco lá no Facebook, Dayana Ferraz, Débora Navite, todos parabenizando pelo trabalho. E o João está perguntando se tem vaga para iniciação científica. Não, ele começou a zoar, porque ele me ajudou recentemente a conseguir alguém. Nós temos vagas sim, inclusive estamos buscando alguém que trabalhe ou que seja curioso, né, nessa interface aí. A ideia é que o aluno imprima um microscópio de fluorescência, e aí seria bom que fosse alguém da engenharia, mas aí fica o apelo, então. No mês que vem a gente vai ter, em março, a gente vai ter abrir as inscrições, ter um processo seletivo do PIBIC, né, que é PIBIC Fiocruz CNPq. Em agosto a gente tem o resultado.
Mas atualiza a gente, né? Para a gente divulgar. Então, se você está buscando Farei. essa microscopia, você quer alguém que imprima, né? É A isso? gente vai usar a impressão 3D para imprimir um microscópio para a gente ter aqui no laboratório. Que Então, é, inclusive, o projeto do teu amigo lá, como que ele chama? é, qual? Aquele que está lá agora está na Inglaterra, que estava na Alemanha, eu acho. É o Ah, FlyPy, lembra do o, FlyPy? o André, né? André, é isso, André. É. O André É mais. exatamente isso. É exatamente o FlyPy que a gente quer imprimir. Pois é, então eu vou te contar uma história, né? Além do André ser parceiro da gente, que você sabe disso, né? Vocês já conversaram. A gente tem uma rede muito interessada nessa área, né? Então, se você quiser, a gente pode fazer uma divulgação dessa vaga, dessa solicitação aqui. Agradeço demais. E eu acho que o André também tem uma rede bacana. Eu falei com ele ontem, ele estava em Nova York, porque ele está fazendo 1000 projetos também. E até falei com ele sobre isso, porque seria ótimo se você imprimisse. Você vai usar, né? Você vai imprimir para usar em algo específico? É isso? É para a gente usar aqui na cultura. Ah, então, pois é, muito bacana. A gente está com um projeto, ele também, né, do Mozilla lá, exatamente para ampliar um pouco mais isso. Então, coloca, a gente divulga aqui, eu acho que pode Nossa, ser obrigado. bem bacana, e ele também vai adorar colaborar. Viu, A André? gente está com uma linha aqui que é de edição de genomas, né, usando o CRISPR-Cas, e aí que o Nilmar, que está aqui também é parceiro, e a ideia é que a gente consiga fazer o acompanhamento desses parasitos Olha, modificados ou editados diretamente por fluorescência nesse microscópio. mais uma vez, André, tá ouvindo a gente, né? Estão contando com você, viu? A Ana Paula está falando agora de iniciação científica para pós-doc. Você está falando em vaga, ela está perguntando se pós-doc na sua linha de pesquisa se tem previsão de edital. Pai, previsões, assim, vaga nós só não temos grana, né? Espaço a gente tem aqui. Os editais são... Eu não tenho uma grana específica de projeto, um financiamento específico para pós-doutorado num projeto, mas me escreve e a gente tenta estabelecer alguma coisa para solicitar bolsa via PDJ, CNPq, enfim. Nós temos um edital aberto na Fiocruz para produtos inovadores e a gente vai escrever, talvez seja o caso de solicitar bolsa de pós-doc. Então, assim, eu estou aberto, eu preciso, inclusive. O ideal seria ter um braço direito, seria ótimo se fosse uma pessoa no pós-doc. Mas aí tem que ir pelas vias comuns. Sim, então, na verdade, a gente está me aceitando também? Estou brincando. Olha só, não dá não, para mim não dá não, viu? A Ana Paula tá falando que vai te enviar um e-mail, tá? Sobre a questão do pós-doc. E o Gabriel Fernandes está perguntando no Facebook se o LAMP tem restrição quanto ao tamanho do Amplicon. Tem que explicar o que é Amplicon. E se dá para fazer quantitativo ou só presença, ausência. Massa. Gabriel Fernandes, né? Isso. É outro parceiro nosso. Gabriel Fernandes é pesquisador aqui no René Rachou, que agora está na Dinamarca. Então, Gabriel, nós podemos fazer quantitativo, sim. Inclusive, a gente está usando, nesse caso, uma técnica chamada de sondas deslocáveis, de forma que, ao passar do tempo de reação, a gente consegue gradualmente quantificando a fluorescência cumulativa. Então, dessa forma, tem como ser em tempo real, e aí no tempo real a gente consegue ser quantitativo. E o outro era sobre, desculpa, do Amplicon, eu perdi? Não, ele está perguntando se dá para fazer quantitativo e se tem restrição quanto ao tamanho do Amplicon. Restrição quanto ao tamanho não, porque na amplificação por LAMP, o que a gente tem não é um Amplicon só, né? Então não são dois primers fazendo um único produto. O Amplicon é um produto de amplificação de uma reação de amplificação. No caso de LAMP, o que a gente tem inicialmente são pequenos produtos, mas aí eles vão se acumulando. Não sei se vocês lembram, quando eu apresentei aquela escadinha,
Então, cada pedacinho daquele é um amplicon com tamanhos distintos. Então, não há uma restrição, não há um tamanho único de fragmento nesse caso. Tá respondido, Gabriel. Valeu pela pergunta. Então, a Shaina, acho que é esse o nome, está parabenizando você, está dizendo que é fantástico o que você falou. Não vai ter jeito não, vai ter que voltar, viu? Tá? Nós voltamos. Então Obrigado. tá. Olha só, acho que acabaram as perguntas, todo mundo satisfeito. Bom, aqui tem... o pessoal assistiu bastante lá no Facebook aqui também. Eu acho que ficou muito claro tudo que você falou. Dados lindos, resultados lindos, realmente. Não esquece de mandar para a gente as referências. Mandarei. Pra gente... Mas está tudo também lá no... Eu vi a referência no slide também, né? Então, com QR Code talvez seja mais tranquilo. A Cláudia está parabenizando você, está dizendo que a pesquisa no laboratório é muito bacana e que foi demais saber sobre o seu trabalho. Cláudia Lombana. Obrigadão, Claudinha. Essa é a Cláudia Lombana, né? A Cláudia Lombana. Então, eu queria te agradecer, Rubens, e a Jéssica está falando que aguarda o próximo para a gente falar sobre os próximos antes do Rubens se despedir. No mês que vem é um mês especial, né? Mês das mulheres, né? 8 de março, comemorado o Dia Internacional da Mulher. A gente está todo dia, né? Mas vamos lá, ainda tem esse dia. Vamos comemorar, né? Vamos usar. Então, a gente vai ter já tem algumas pessoas confirmadas, né? A gente espera vocês em março, logo a gente divulga o calendário. E eu espero contar com vocês em outras oportunidades. Vão ser temas diferentes: paleontologia, astrobiologia, mulher na ciência, e eu acho que vocês vão curtir. Então, vocês que estão assistindo a gente podem aparecer. Vou divulgar logo, logo. Deixa só tudo ficar organizado, né? A gente gosta de divulgar quando está tudo certinho, então, para vocês se programarem, a gente também. E aproveitando também, acho que em março, provavelmente, a gente vai fazer um dia, uma dessas noites, né, Rubens, contando para você e para todo mundo que está aqui em primeira mão. Eu vou propor para vocês, para a gente abrir um bate-papo, para vocês conhecerem a rede um pouco mais por dentro da rede, né? Então, vai ser exatamente isso, por dentro da rede. Então, quem quiser conhecer mais um pouco o que a gente faz, como a gente faz, o que a gente faz aqui, para além dos webinários que vocês veem, né? Então, a gente vai marcar um dia em março, vocês estão convidados, porque tem bastante mulher na rede, né? Então, vamos comemorar. Tá, Rubens? Então, vamos lá. Beijo para vocês, agradeço a todo mundo. E você quer se despedir, Rubens? Eu quero dizer que foi uma experiência ótima. É uma honra, mais uma vez, para mim, fazer parte da rede de pesquisadores. Estou aqui para o que daí vier, o que vocês precisarem, não só da rede, como o pessoal que acompanhou aqui. Vou mandar as referências. E a gente nós temos que nos unir, especialmente nessa conjuntura política que a gente vive, para fazer divulgação de ciência, seja ela aplicada ou não. Então, eu acho que esse é um ótimo canal para isso. E me sinto honrado. Valeu, obrigado, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e obrigado às pessoas que continuaram aqui até o final. Ninguém arredou pé não, viu? O bom é isso. E a Karina está falando aqui sobre a nossa parceria, né, da rede com a iniciativa de reprodutibilidade brasileira, que as pessoas estão sabendo mais ou menos. A gente está, sim, com parceria com a iniciativa de reprodutibilidade, agradecer o pessoal todo, né, o Olavo, Clarissa, Kleber, Ana Paula. A gente vai colaborar nas reuniões e webinários que eles pretendem fazer, então a gente está nessa missão de colaborar dessa forma. Eu espero que seja bom para vocês e para eles e que a gente possa contribuir, porque é um outro projeto, uma outra proposta, iniciativa incrível, né? A gente, desde o início, viramos fã, né? Porque é bonito demais o que eles estão querendo fazer, né? Então, são mais de 70 laboratórios no Brasil que vão fazer vários experimentos na área de saúde, né? Ciências médicas, e vamos ver como é que está a reprodutibilidade brasileira. Todos os laboratórios incríveis que estão engajados nessa proposta, assim como quem idealizou o projeto, né?
Então, gostaria de agradecer a confiança e a parceria. E vocês estão todos convidados. Logo, logo a gente vai anunciar com mais calma, vai ter a primeira reunião, vai ser tudo transmitido, né, ao vivo também, esse primeiro encontro. Então, vocês todos estão convidados. Você também, viu, Rubens? Você tá lá, Ótimo, né? nós Você somos tá o lá. laboratório parceiro. Vocês estão lá. Então, assim, para você ver, olha as redes aí se encontrando, fazendo coisas, fortalecendo um pouquinho mais a ciência brasileira, que é tão bonita. Outro dia eu escutei que a ciência brasileira estava defasada. E eu, na verdade, não posso concordar com isso. Assim, por tudo que eu tenho visto e ouvido em tantas conversas e webinários, eu vou ter que discordar fortemente que a ciência brasileira está defasada. Então, conversei sobre isso com as pessoas que falaram e aqui, ao vivo, eu gostaria até de conversar. Perguntar isso, você acha, Rubens, que é minha opinião aqui não, eu discordo, mas o que você acha dessa questão, né? Eu acho que nós tivemos cortes seríssimos e talvez o defasado seja nesse sentido de tentativa de sucatear. Felizmente, nós somos criativos o suficiente para conseguir sobreviver, mas a gente tem que lutar para conseguir recuperar, porque não tem como. A ciência, ela custa caro, né? Fazer ciência custa caro. Então, se o defasado for nesse sentido, eu hei de concordar que nós tivemos sérios cortes, né? Mas a criatividade não está defasada, não. Eu acho que, sim, recursos são muito necessários e sempre no Brasil, nos últimos tempos, muito pior, né? É claro que a gente precisa de mais aporte de recurso, mas o que os cientistas brasileiros fazem com o que recebem na minha opinião, é incrível, porque Incrível. então acho que é isso, né? Claro que precisa, a gente não teria que ter problemas de recurso para esse ponto de precisar de tanta criatividade. A criatividade é sempre bem-vinda e com recursos se faz muito mais com a criatividade, né? Mas eu admiro muito o trabalho de cientistas brasileiros que não só pelo Brasil, né, têm feito um trabalho incrível, mas também estão indo para outros lugares levando muito do conhecimento da tecnologia que a gente acha que a gente só vai lá fora para buscar, né? A gente também vai levar. Então, a Jaqueline de Carvalho Rinaldi está falando que o laboratório dela na UEM também vai participar. UEM é a Universidade... Desculpa, Jaqueline, só para eu falar direitinho, Universidade Estadual de Maringá? Ah, Maringá, perfeito, Universidade Estadual de Maringá. Obrigada. Então, que bom. Então, espero que vocês tenham um excelente trabalho juntos nisso, viu, Rubens, Jaqueline e a todos que estão participando da proposta. Beijo para vocês, então, Rubens. Muito obrigada. Seja Prazer, sempre... foi muito legal. Obrigadão. Depois você manda um recado pro pessoal, a gente conversa e aí você volta para falar mais da impressão 3D, viu, João? Você vem com ele, viu? Ela mandou aqui um link, eu vou compartilhar lá no Facebook, tá? Gente, vou encerrar aí no Facebook, viu? Beijo grande para vocês